Beleza, pessoal, vamos encerrar a nossa cobertura dessa rodada dos playoffs falando sobre Detroit Pistons e New York Knicks, né? Tivemos aí o jogo 5 da série, jogo no Madison Square Garden, né? Madison Square Garden lotado, né? Mesmo com o Knicks botando o preço do ingresso na lua, né? O ingresso mais caro do playoff. A torcida compareceu em peso, climinha totalmente hostil para Detroit, um ambiente muito difícil, mas Detroit não quis nem saber, né? Mesmo enfrentando um Knicks com 3-1 na conta, um Knicks no papel melhor, né? Encarando esse ambiente hostil, Detroit foi lá com muita maturidade e venceu por 106-103. Detroit adia a sua eliminação, diminui o prejuízo para 3-2 e se mantém vivo. E se não é aquele erro da arbitragem no último jogo, se aquela falta em cima do Tim Hardaway tivesse sido marcada, as coisas poderiam ser bem piores para Nova York. Poderiam ser bem piores. Se aquela, né, aquela marcação no Brunson dele, né, do voltar à quadra que a arbitragem não deu, também tivesse sido marcada, ia estar bem pior também. Então vou te falar um negócio. Essa série tá 3-2, é lucro para Nova York, tá? É lucro para Nova York. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. E hoje, cara, eu vou te falar um negócio. Detroit mostrou um culhão absurdo. Porque era, assim, era um jogo desenhado pra dar Knicks. Tava desenhado, né? 3-1 na conta, jogando em casa, né? Detroit com várias questões ofensivas, né? Muitas dúvidas. Era um jogo pra dar Knicks, mano. Towns vindo de um grande jogo, Brunson vindo de um grande jogo. Era um jogo duríssimo pra Detroit. E os caras foram lá e venceram, mano, bem. Não dominaram, mas, cara, quando precisou, as melhores decisões foram tomadas. O fechamento de jogo de Detroit foi de uma maturidade, mano. Foi de uma. Cara, de uma inteligência muito grande. Decisões perfeitas. Kate Cunningham, cara, passou quando teve que passar, pontuou quando teve que pontuar, infiltrou, arremessou. Uma decisão melhor do que a outra, cara, no clutch. Assim, 13 dos 24 pontos que Detroit marcou no último quarto foi dele. Sabe? Um show de tomada de decisão, explorando os mismatches, gerando mismatches toda hora. Colocou o jogo no bolso, Kate Cunningham, essa é a verdade. Colocou o jogo no bolso. Alsar Thompson, que trabalho do Alsar Thompson. Ah, Luiz, mas ele ofensivamente não é bom. Não espaça a quadra. Beleza, não precisou. Não precisou. Ah, ele não espaça a quadra. Beleza, meteu 22 pontos. Como que ele meteu 22 pontos? Atacando espaço. Corte sem bola. Movimentando. Se aproveitando das boas leituras do Cade. Facilitando o trabalho do Cade, dando opção. 22 pontos. E o trabalho defensivo dele em cima do Jalen Brunson foi colossal. Gente, o Jalen Brunson terminou o jogo com 4 de 16 no field goal, mano. A gente tá falando de um dos melhores playoff performers do leste. 4 de 16 num jogo em casa pra fechar a série. Ah, mas ele tava na noite ruim. Uma noite ruim provocada pelo Alsar Thompson.
Não vamos tirar mérito do moleque, não. O moleque foi gigante. O moleque foi gigante. E aí você tem um Tobias que fez, cara, bom jogo do Tobias. Muito bom jogo. Jogou 43 minutos, foi o que teve a maior minutagem do time do Pistons. 17 pontos, 4 tocos, 8 rebotes, 3 bolas de 3. Jogou muito. Jogou muito. Fez um começo de terceiro quarto muito bom. Né? Aquele momento ali onde Detroit conseguiu abrir 10 foi muito por conta do Tobias. Do Tobias, do Alsar, né? Então, Tobias, grande jogo. Grande jogo, Tobias. Jalen Duren, cara, conseguiu... Pô, aqueles rebotes que ele pegou no final... Foram 2, né, rebotes ofensivos, não foram? Se não me engano, foram 2 rebotes ofensivos que ele pegou no final. Irmão, gigantes. Gigantes. E conseguiu finalizar, né? Conseguiu concluir depois dos rebotes. Que colocou o Pistons 4 na frente, né? Se não me engano. Gigantesco. Jogadas vencedoras. Aí você tem o Dennis Schroeder contribuindo muito, com 14 pontos. Você tem o Malik Beasley. Foi espetacular? Não, mas matou 2 bolinhas de 3 ali que ajudaram. E você tem esse Cade Cunningham que, gente, o cara, ele é... Mano, o Cade Cunningham, ele é muito legítimo, mano. O Cade Cunningham, ele tá muito pronto pra realmente levar esse Pistons a voos maiores. Talvez não nessa temporada. Talvez no próximo jogo, em Detroit, talvez o Knicks perca. Pode acontecer. Pode acontecer. O Knicks perca, ó, o Pistons perca. Pode acontecer do Pistons perder e ser eliminado. Mas pra mim fica muito claro que o Cade Cunningham é o cara do time. E ele está totalmente preparado pra seguir sendo o cara do time. Porque não é só número, não é só ponto. É maturidade. É tomada de decisão. É capacidade de decidir jogos. E o Cade Cunningham mostrou isso hoje. Cara, na boa, faça esse exercício. Reassista o quarto período desse jogo. E presta atenção no Cade Cunningham. Você não vai achar. Você não vai achar decisões erradas. Você não acha decisões erradas. As leituras dele todas foram perfeitas no quarto período. Principalmente no clutch. Principalmente no clutch. Então, assim, uma vitória enorme de Detroit, num ambiente dificílimo, um jogo difícil, um jogo pegado, um jogo onde o Knicks teve sim condições de vencer. Teve sim condições de vencer. Mas Detroit se provou gigante, venceu e se mantém vivo. Se mantém vivo. Até quando vai se manter vivo? Cara, a gente vai ver. Mas Detroit está vivo. Quinta-feira, na Little Caesars Arena, Detroit pode forçar um jogo 7. E aí, meu amigo, jogo 7, aí o bagulho vai ficar louco. Porque a pressão vai estar toda no Knicks. A pressão vai estar toda no Knicks. Então, que vitória, cara. Baita resultado e, repito, mano. Cade Cunningham, Alsar Thompson. Esses moleques são muito bons, cara. Esses moleques são muito bons. E aí eu vou deixar uma imagem aqui que talvez aterrorize o torcedor do Knicks, né? Isso aqui. Nunca tivemos 3-1 sendo virado? Aqui, ó. Quem não sabe, essa aqui é uma montagem com aquela foto épica do LeBron, né? Quando falaram, pô, LeBron, nunca viraram 3-1 nas finais. E aí? Já tivemos, né? 3-1 sendo virados
sendo virado, né, em primeira rodada, em final de conferência, né? Mas e aí? Será? E detalhe, né? Tornozelo do Brunson. Preocupa, né? Preocupa. De novo ele sentiu. De novo ele sentiu o tornozelo. Então é um ponto a se observar. Teve ali, né, o Josh Hart indo pro vestiário depois daquela queda que ele sofreu. Então, mano, muita coisa pro Knicks se preocupar. Muita coisa mesmo pro Knicks se preocupar. Bastante. Enfim, acho que era isso que eu tinha pra falar sobre o jogo. Peço perdão pela demora pra postar, mas é que a NBA encavalou muito o jogo e acabou que eu tive que esperar os condensados saírem pra eu poder analisar direito o jogo, né? Pra eu poder assistir de fato o jogo. Então, peço perdão pela demora, mas não tinha muito o que eu fazer, né? Acabei que priorizei assistir Bucks e Pacers. E aí não deu pra assistir direito Knicks e Pistons e nem Celtics e Magic. Então tive que esperar os condensados pra poder opinar, né? Pra poder dar os meus pitacos com um pouquinho mais de propriedade. Mas tá aí, né? Antes tarde do que nunca, tá aí o vídeo. E comenta aí, velho. O que você achou do jogo? Qual que é a sua opinião? Você acha que teremos jogo 7? Ou você acha que o Knicks fecha em Detroit na quinta-feira? Quinta-feira? É quinta-feira. O que você acha? Comenta aí. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, tá? Obrigado a todos pela audiência. Grande abraço e tchau.